E aí galera, tudo bem com vocês? Giovanni aqui para dar sequência então a esse capítulo que é fantástico, né? Falar de engenharia genética, vai dizer que não é legal? Olha só a técnica que nós conversamos aí, a CRISPR-Cas9 na última aula, é uma técnica fantástica. Nessa aula, o que a gente vai conversar? Eu vou falar para vocês sobre algumas pesquisas que estão em andamento, que ainda não foram concluídas, né? Que talvez nem sigam adiante, que talvez pareçam que sejam interessantes, mas no final das contas às vezes pode ser que não, mas são pesquisas que estão em andamento. É importante você saber que pesquisa, nem sempre você vai ter um resultado positivo, mas é importante você testar para vai que dá certo, né? E outras técnicas. Então, vamos começar com a seguinte técnica. Essa é uma técnica, é uma pesquisa que está em andamento e ela já fracassou. E agora eles estão modificando essa técnica. Mas é uma técnica que quando ela surgiu, galera, surgiu com uma ideia fantástica. Vou contar para vocês aqui, você vai achar isso aqui muito interessante. Existe um mosquito chamado Oxy 513A, produzido em laboratório. E qual a ideia desse mosquito? Esse mosquito é o mosquito Aedes aegypti. Você sabe que o mosquito Aedes aegypti é o mosquito flex. O mosquito Aedes aegypti, a fêmea, né, do Aedes aegypti, que se alimenta de sangue, ela pode transmitir várias doenças ao ser humano, como a dengue, a febre amarela do tipo urbana, né, o mosquito Aedes aegypti pode transmitir. Você tem aqui a febre chikungunya e pode transmitir ainda, esse mosquito Aedes aegypti pode transmitir ainda o vírus do Zika. Então, 4 doenças importantes ao ser humano: Zika, febre chikungunya, febre amarela urbana e a dengue. Se resolver só o problema da dengue, já resolve um baita de um problema que nós temos aqui no Brasil. Então veja, o que os cientistas desenvolveram? Tiveram uma brilhante ideia. Se quem suga o sangue é somente fêmea, por que não criar machos modificados? Machos que possam copular com as fêmeas e ao copular com as fêmeas vão produzir larvas estéreis, certo? Uma ideia brilhante, né? Então, você deve perguntar, professor, mas por que só a fêmea se alimenta de sangue? Por que o macho não se alimenta de sangue? Eu digo para você, se em algum momento tiver algum pernilongo te picando, se alimentando de sangue, com certeza é uma fêmea, porque só as fêmeas se alimentam de sangue. As fêmeas têm hábito hematófago. Por que as fêmeas fazem isso? Porque para desenvolver os ovos, para a maturação dos ovos, o sangue é um excelente nutriente. Então as fêmeas acabam utilizando o sangue para maturar os seus ovos. Só que fêmeas que estão ali com a presença do vírus da dengue, quando elas vão sugar o sangue de uma pessoa, ela dá uma cuspidinha, ela libera uma saliva. E o vírus da dengue pode estar ali na saliva se esse mosquito estiver infectado. E aí, esse mosquito, ele acaba infectando o ser humano ali com o vírus da dengue, ou com o vírus da Zika, ou com o vírus ali, né, do chikungunya. Ou ainda, né, febre amarela urbana. E aí os cientistas tiveram a brilhante ideia. Então vamos criar machos modificados. Aqui você tem o ciclo normal, em que tem aqui um macho, tem aqui uma fêmea, eles copulam e formam larvas, e essas larvas se desenvolvem, você tem aqui o ciclo, né? E se a gente conseguir interromper esse ciclo? Como que interrompe esse ciclo? Eu vou criar machos modificados. Então eles chamaram esse macho modificado de Oxy 513A. Oxy 513A. Esse macho, modificado em laboratório, quando ele copula com as fêmeas, forma o quê? Larvas estéreis. E ao formar larvas estéreis, essas larvas não vingam. Consequentemente, esse ciclo de vida dos mosquitos Aedes aegypti acaba, né, sendo interrompido. Eles inseriram um gene chamado gene TIVAN. Gene TIVAN faz com que forme então larvas que são estéreis. Mas aí talvez você pense, tá, Giovanni, mas esse mosquito de laboratório, e como que esse mosquito vai para a natureza? Eles, é lógico, né, que vão produzir grandes quantidades desse mosquito e vão soltar esse mosquito na cidade. E eles fizeram isso em algumas cidades, conseguindo assim muitas vezes até diminuir casos de dengue num primeiro momento. Só que veja, galera, ter que sair por aí soltando mosquitos é um problema, porque
tem que soltar uma quantidade muito grande. Então eles saíam com um carro, uma caminhonete, e iam soltando esses mosquitos OX 513A. Mas uma vez que esses mosquitos estão na natureza, como saber se esse mosquito é o OX 513A ou não é? Então eles inseriram nesse mosquito uma bioluminescência. Esse mosquito, então, ele tinha uma coloração. Eles inseriram um gene chamado gene DISRED2, fazendo com que esses mosquitos ficassem cor-de-rosa. Então, se você já viu algum mosquito cor-de-rosa por aí, um pernilongo cor-de-rosa, pode ser que você já tenha visto, então, o OX 513A. Esses machos aqui copulavam com fêmeas, então eles eram soltos na natureza, copulavam com fêmeas, atrapalhando então o ciclo de vida, interrompendo o ciclo de vida. A princípio parece um sucesso imenso, mas acabou que esse OX 513A acabou não vingando, essa técnica acabou não sendo a melhor técnica. E aí talvez você pense, Giovanni, por que você está compartilhando com a gente essa técnica? Estou compartilhando para vocês perceberem que uma técnica que parece ser muito promissora, eu mesmo, aqui compartilho com vocês que eu acreditava nessa técnica, que ela daria certo. É lógico que a empresa que cria essa técnica, ela iria ganhar muito dinheiro, porque as prefeituras teriam que comprar esses mosquitos modificados, não uma vez só, mas várias vezes. Mas talvez o que uma prefeitura iria gastar comprando esses mosquitos, ela economizasse tratando um paciente, gastando com medicamento, gastando com médicos para tratar esses pacientes que acabam tendo essas doenças. Talvez gasta de um lado, mas economiza do outro. Só que não deu certo. Mas essa empresa, ela acabou não desistindo e eles ainda continuam fazendo pesquisas, ainda pode ser que ainda dê certo. Mas não vai ser mais o OX 513A. Eles já estão testando uma outra linhagem de mosquito geneticamente modificado. Beleza? Então tá aí, compartilho com vocês uma técnica que esteve em andamento, já foi descartada, mas eles continuam testando essa técnica agora com outro tipo de modificação que provavelmente num período aí curto a gente consiga ter acesso e saber se vai funcionar ou não. Importante é acompanhar, importante fazer pesquisa, porque uma hora dá certo. E se der certo, é lógico que a gente vai conseguir diminuir a população desses mosquitos. Uma outra técnica, gente, que é utilizada aí, é a detecção de doenças cromossômicas. Ainda na barriga da mãe, é possível você detectar se uma criança ela tem alguma síndrome. Existe uma técnica chamada amniocentese. A técnica amniocentese, ela consiste em coletar o líquido amniótico. O que é o líquido amniótico? O líquido amniótico, o amnio, ele é um anexo embrionário que ele protege o embrião contra choques mecânicos e ele contém ali um líquido. E 2/3 desse líquido é urina, é xixi do próprio embrião. Então o embrião está se desenvolvendo e ele fica ali numa piscininha, num líquido que 2/3 desse líquido amniótico é formado por urina dele mesmo. Talvez você vai falar, credo, professor, eu fiquei nadando no meu xixi, então? Não, na verdade não é bem assim, Quando a gente fala xixi, é a parte limpa do xixi, porque a parte de toxina vai para a mãe, e a mãe acaba eliminando essas toxinas. Então fica ali um líquido que não deixa de ser uma parte da urina dessa criança, certo? Quando eu quero detectar, quando o médico desconfia que uma criança ela tem alguma síndrome ou algum problema, ele pode solicitar esse exame chamado amniocentese, que é a coleta do líquido amniótico. Nesse líquido amniótico, como ele está em intimidade com esse embrião, com esse feto, dependendo do nível de desenvolvimento a gente chama feto, No nível de desenvolvimento a gente vai chamar de embrião. Você tem ali o quê? Você tem ali células desse feto, ou células desse bebê, se ele já estiver no estágio um pouco mais avançado. E aí ele vai monitorar a posição desse bebê, porque é lógico, ele vai ter que colocar uma agulha que vai perfurar ali a barriga, vai perfurar o útero e vai atingir lá o líquido amniótico para fazer a coleta desse líquido amniótico. E aí leva esse líquido amniótico para o laboratório para ver quantos cromossomos essa criança tem. Será que tem 46? O número da nossa espécie é 46, Então é uma técnica chamada amniocentese. Não é feita à toa, é lógico, só é feita em caso em que o médico desconfia que a criança tem
alguma síndrome. Então aí justifica fazer essa técnica, porque é uma técnica que tem risco de aborto. Legal? Uma outra técnica é um exemplo de um melhoramento genético animal. Então veja, eu tenho aqui um gado. Esse gado, ele é um ótimo produtor de carne, mas sensível a doenças e ao calor. Então é um ótimo produtor de carne, mas sensível a doenças e ao calor. E eu tenho um outro gado, né? Aqui você tem um outro gado, agora o Brahman, aqui, né, era o Shorthorn, acho que fala assim, né, Shorthorn. E aqui tem o Brahman, ou Zebu, que ele tem uma menor produção de carne, mas ele é resistente a doenças e ao calor. Então, por que não juntar esses dois? Esse tem produção de carne ruim, mas é resistente a doenças e ao calor. Esse tem boa produção de carne, mas ele não é resistente, ele é sensível ao calor e a doenças. Então, o melhoramento genético, o que ele faz? Resultado de cruzamento dos dois tipos, temos o gado Santa Gertrudes, produzido, né, aí no Texas, nos Estados Unidos. É um ótimo produtor de carne e resistente a doenças parasitárias e ao calor. Então, o que foi feito aqui, gente? Um melhoramento genético. Você acaba observando e resolvendo, né, uma situação ali e tem um gado, teoricamente, é perfeito, né? É perfeito, produz carne, resistente a doenças e resistente ao calor. Desvantagem. A desvantagem é porque a gente está, né, interferindo na natureza e talvez tenha uma queda na variabilidade genética. Ter queda na variabilidade genética, se o ambiente muda, pode ser que amanhã ou depois, daqui a algum tempo, esse gado aqui, o Santa Gertrudes, não seja o mais interessante. Beleza? E a última técnica que eu gostaria de compartilhar com vocês é muito interessante. Aqui é o uso da nanotecnologia aí na biologia. Aqui você tem um exame de espermograma, então tem vários espermatozoides aqui, olha só. Você tem vários espermatozoides, só que são espermatozoides que não têm mobilidade. Espermatozoides de boa qualidade, inclusive, só que eles não têm mobilidade de flagelo. Através da nanotecnologia, desenvolveram os spermbots. O que o spermbot faz? Ele é capaz de pescar um espermatozoide e forçar um espermatozoide a fecundar um óvulo. Então olha só o poder da nanotecnologia. Você consegue ajudar um homem que de repente não poderia ser pai, porque os espermatozoides desse homem não têm mobilidade, mas uma vez que você faz análise e detecta que não tem mobilidade, mas são espermatozoides que o material genético é bom, então você pode usar um spermbot para forçar ele fecundar um óvulo, né? Então, pesca esse espermatozoide e aqui você está vendo um óvulo e aí consegue fazer a fecundação. É uma técnica aí, né, ainda em fase de testes, mas que no futuro pode ser utilizada. Beleza, gente? Muito legal. Mais uma aula aí desse capítulo que fala de engenharia genética. Até a próxima. Tchau, tchau.